Futura Veículos, concessionária Toyota em Uberlândia e Patos de Minas. O Canal Turbo está começando, eu sou Tatiana Oliveira e vamos falar sobre economia. Muitas vezes você acha que está economizando em alguma coisa, mas acaba tendo um prejuízo muito alto lá na frente. Descubra qual a melhor forma de adquirir um veículo. E saiba sobre o assunto que está em alta, o preço da gasolina. Você sabe quando é mais viável abastecer com a gasolina ou com etanol? Tudo isso e muito mais agora no Canal Turbo. R$1. Essa é a diferença média entre a gasolina e o álcool nos dias de hoje. Mas essa não é a forma correta de fazer o cálculo para descobrir quando é mais viável abastecer com gasolina ou com etanol. Vamos descobrir como é que se faz isso. Eu vou falar com uma moça que acabou de estacionar aqui, ela tem um carro flex, para saber qual que é a opção dela. Fernanda, você tem um carro flex, você abastece a gasolina ou álcool? Ultimamente eu estou abastecendo álcool, né? Pelo custo. Você acha que é mais barato mesmo? Como é que você descobriu isso? Não imagino que seja bem mais barato por causa do desempenho do carro, né? Com a gasolina, com certeza o desempenho é melhor, mas o bolso ultimamente é o que está pedindo. E você sabe fazer a conta de quando é mais barato pôr gasolina e quando é mais barato pôr álcool? Não, a conta não. Parece que está todo mundo desinformado, mas a Carla aqui descobriu por que é mais barato pôr gasolina e álcool, né, Carla? Isso. A gente faz a conta, a gente divide o valor da gasolina pelo do etanol e se a conta der menos de 70%, a gente faz a opção pelo etanol. E foi o que eu fiz, porque a conta está dando 68,5, então eu abasteci com o etanol. Parece que o preço da gasolina só aumenta cada vez mais. Toda vez que a gente chega no posto, o preço elevou mais 2, 3 centavos, isso vai pesando um pouquinho. E o pessoal, eles sabem ver como que esse preço tá, ou eles vêm aqui, abastecem e nem perguntam, Davi? O pessoal tem abastecido muito pelo olho. Eles não têm olhado assim certamente, através de um cálculo, como abastecer um carro flex, se é com álcool ou com gasolina. Pelo que eles percebem nas nossas placas de preço, eles fazem o abastecimento. O pessoal sim tem reclamado atualmente dos preços dos combustíveis, que cada vez tem subido mais e provocado até certo constrangimento nosso, por achar que é algo que é ocasionado pelos postos de combustíveis, sendo que vem das distribuidoras. Por que o preço está aumentando tanto e vai aumentar mais, Davi? Olha, o preço tem subido bastante sim. A gente tem visto as questões do governo que está fazendo alta do preço. Cada dia nós temos aqui alta devido a ICMS, reposição de novos impostos, como da CID. Agora teremos o aumento percentual do etanol, que está preparado agora para março ou abril, que deve influenciar tanto no preço do etanol como no preço da gasolina. Então são esses motivos que fazem o preço subir. O consumidor mesmo, ele está preparado para esse aumento? Ou ele vê que baixou um pouquinho, ele vem aqui, abastece o carro todo? Como que vocês estão vendo que vem essa procura pela gasolina aqui? Bom, eu imagino que a partir de agora, os preços altos dos combustíveis, até um pouco abusivos, vão tornar o abastecimento um pouco mais racionalizado pelo nosso cliente. Mas certamente eles estão sempre buscando o preço mais baixo nos postos, então sempre que tem uma baixa, o pessoal já aproveita para abastecer, ou quando já está marcando uma alta também, ter um melhor abastecimento, completar o carro antes da alta. Vocês estão levando muito prejuízo com essa alta da gasolina? Não podemos dizer prejuízo, mas o mercado deu uma boa retraída com esse aumento do combustível. Olha, Davi, eu tenho um carro flex. Eu não sei quando que eu devo colocar o álcool ou quando eu devo colocar a gasolina. Quem vai explicar pra gente como que funciona esse cálculo é o Renan agora. Vamos conferir? O uso do etanol, na verdade, ele assim, a conta que deve ser feita é dividir o valor do etanol pelo preço da gasolina. Porque assim, na verdade, o que é a diferença? A diferença acontece porque o consumo do etanol ele é diferente do consumo da gasolina nos carros flex. Então,
ele acaba gastando mais, ele acaba consumindo mais do que a gasolina. E isso dito pelos fabricantes é que fica em torno de 70% essa relação. Então, assim, na verdade, o que tem que ser feito? É ser dividido o valor do preço do etanol pelo preço da gasolina, e esse resultado não pode ser maior do que 0,7 para ser vantajoso utilizar o etanol. Então, na verdade, assim, porque essa conta, na verdade, ela se baseia nessa questão de 70% do consumo. O que é dito pelos fabricantes é que o etanol ele se consome de 70% mais rápido do que a gasolina. Então, o preço dele não pode ser 70% maior do que o da gasolina. Um exemplo prático sobre essa questão da relação etanol e a gasolina é se a gente tiver o preço hoje, em média, de R$ 2,30 para o etanol e de R$ 13,30 para a gasolina, a gente deve dividir o R$ 2,30 por R$ 13,30. Esse resultado deu 0,69. Então, ele está sendo vantajoso se utilizar o etanol, porque ele está abaixo dos 70%. O mais interessante nessa questão toda é sempre ser avaliado a relação mesmo etanol e gasolina. E, na verdade, no estado de Minas Gerais, a gente existe uma lei que todos os postos devem deixar já essa relação, esse cálculo já feito, exposto para todos os consumidores. Então, assim, a pessoa deve chegar no posto e procurar mesmo, porque essa conta já está feita lá. E aí, avaliar, na verdade, no momento, se está valendo mais a pena a gasolina ou o álcool. É muito de dia dessa relação, e os preços, como eles devem mudar muito ao longo desse ano, então essa relação deve estar sempre mudando. Então, a grande dica mesmo é essa, é sempre observar como que está essa relação. Bom, Davi, é bom a gente prestar atenção, então, nesses 70%, que normalmente é a média que a gente tem que calcular, não é? E normalmente vocês têm uma tabela aqui que vocês mostram como que funciona isso, certo? Isso mesmo, temos disponível para o nosso cliente a tabela, e quando ele nos pergunta, nós mostramos a porcentagem calculando do preço do etanol para o preço da gasolina, mostrando o que está mais vantajoso no nosso posto para abastecimento. E o consumidor, ele é consciente de vir aqui e perguntar para você se tem mais vantagem ou não, ou ele normalmente nem se importa muito com isso? Não são todos os consumidores. A maioria dos consumidores abastece olhando o que eles imaginam ver o preço real do álcool e da gasolina para o abastecimento. Somente uma pequena parcela que pede para ver o cálculo e poder abastecer conforme os 70% de indicação para etanol ou para gasolina. É uma questão, na verdade, da pessoa se conscientizar e ter conhecimento disso também, né? Isso mesmo. O pessoal precisa agora buscar se conscientizar dessa taxa de cálculo para poder ter um melhor abastecimento e diminuir seus gastos com os combustíveis. A perspectiva não deve melhorar muito tão cedo, então é bom ficar atento para saber quando é melhor você abastecer com o álcool, quando é melhor você abastecer com a gasolina, para não pagar mais caro. Em fevereiro, na Futura, concessionária Toyota em Uberlândia e Patos de Minas, Etios hatch 1.3 com ar, airbag, ABS completo por menos de R$20 ao dia, em 36 parcelas de 585 e 60% de entrada. Hilux SR automática 4x2 Flex por R$93.990 e mais Hilux SW4 todas as versões com taxa zero. Futura, sua concessionária Toyota. Avenida João Naves de Ávila 4565 Uberlândia, Avenida Brasil 732 Patos de Minas. Na cidade somos todos pedestres.